Gente, quando o Edu me chamou para estar aqui com vocês nesse evento, ele também me convidou para mediar um tema espinhoso. Adoro. Liderança em tempos de layoff. Para participar dessa conversa, eu quero chamar o Caio Badu, que tem atuado como consultor. E aqui a gente também teria a participação do Huxley, mas infelizmente ele teve um imprevisto, não pôde estar conosco. Então, no seu lugar, eu vou convidar a Amílis Fernandes, que é professora, consultora e agora está numa vibe ecozen. Para começar essa conversa, eu queria só avaliar aqui com a plateia. E quem está acompanhando a gente online, eu vou pedir para escrever mais um no chat para cada pergunta que eu fizer aqui. Quem aqui passou por algum processo de demissão em massa e foi embora? Quem aqui passou por um processo de demissão em massa e ficou? Tem uma quantidade mais considerável aqui, vocês estão acompanhando em casa. Tem alguém aqui que está exercendo uma posição de liderança? Temos bastante líderes aqui. E todos vocês passaram por um processo de demissão ou tiveram que liderar alguma tomada de decisão, alguma coisa nesse sentido? Sim ou não? Alguém aqui conhece alguém que tenha sido impactado negativamente por algum processo de demissão em massa? Todo mundo. Nessa conversa, eu não vou mergulhar nos aspectos do impacto negativo da demissão em massa. É um problema complexo, em que em 45 minutos a gente não vai conseguir avançar nem criar uma solução mágica. Desculpa, gente. A gente não vai conseguir. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre liderança. E liderança nesse contexto de conflito de interesses, nesse contexto complexo em que várias questões estão em jogo, inclusive o próprio impacto social negativo causado no processo de demissão em massa, que pode resultar, esse impacto negativo, em até 10 anos, depois que a demissão foi feita. Então, o buraco é muito mais embaixo. E se a gente olhar para o aspecto de liderança, segundo uma pesquisa do INSPER de 2022, estou no passado, gente, grande parte das pessoas não quer chegar à liderança, mesmo que receba essa oportunidade. E qual que é o motivo? Quais são os motivos apontados por esse estudo? Complexidade dos problemas, encarar desafios desconhecidos, maior responsabilidade pelos resultados, gerenciar um número maior de atividades e pessoas, preocupações por se tem as competências necessárias para exercer essa liderança e ter que encarar o equilíbrio, os dilemas do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tem um outro estudo da Career Builder, com profissionais de empresas de diferentes tamanhos e setores dos Estados Unidos, que revelou que 34% das pessoas buscavam posições de liderança, mas somente 7% almejavam uma posição de C-level. Por outro lado, a gente já tem acumulado aí, só nesse ano, mais de 235 mil pessoas que foram desligadas em processos de demissão em massa, em quase 1.000 pessoas, quase 1.000 empresas. Um número muito superior ao que aconteceu no ano passado. E nada está mostrando que isso vai diminuir. Considerando esse cenário, que não parece nada animador, vamos conversar sobre liderança, coisa boa. Considerando esse cenário, se a gente pensar, seja principalmente para as equipes que ficaram, como pensar em estratégias, como vocês lidaram com essas estratégias para reconstruir esses times? Muitas das coisas são abaladas, de autoestima, de insegurança, rompimento de vínculos de confiança. Qual é o papel do líder nessa reconstrução desse time? Posso começar?
Essa é a segunda vez na vida que eu vejo essa quantidade de gente passando por layoff. Então, na década de 80, quando eu entrei no mercado de trabalho, yes, I am that old. O Jack Welch, pela primeira vez num pós-guerra, começou a fazer demissões, e a primeira demissão dele foi de 8.000 pessoas num dia, 6.000 no outro. Enfim, em pouco tempo ele tinha mandado embora uma quantidade bem razoável de pessoas e assustou o mercado. E, em função disso, em função dessa maneira de gerenciar, né, para conseguir resultados de curto prazo, as outras empresas passaram a fazer a mesma coisa. Nessa época, ninguém estava preparado para nada de como cuidar das pessoas, mas nós já estamos. Eu acho que a gente pode perfeitamente sentar e conversar com as pessoas abertamente, porque quando a gente está numa posição de liderança, a gente sabe antes, muito antes, que a gente tem que tomar essa decisão. A gente sabe que vai ter que escolher pessoas e que essa escolha dói mais na gente do que até na própria pessoa. Porque a gente vai dormir muitos dias sofrendo porque vai fazer outra pessoa sofrer. Então, o jeito é chegar lá e falar, olha, teve que fazer isso, é por causa disso, a ordem veio dessa maneira, e eu posso fazer isso por vocês. E o que é que vocês querem? Porque abraçar a dor do outro também é importante. E você, Caio, tem algo que você acrescentaria para essa estratégia para reconstruir o time? Sim, penso que, fazendo um gancho com o que o Diego comentou aqui, né, sobre dor, a liderança em tempos de layoff exige dos líderes coragem, né? Para a gente construir, reconstruir um time, a gente precisa ter a coragem de falar a verdade. Isso não é fácil, né, nessa situação, porque o líder não é o dono da empresa, né? Embora, enfim, é muito difícil a gente pensar também, né, pela ótica do líder ali. Tem essa questão que a Mires comentou, o líder vai ficar pensando muito, mais do que vocês possam imaginar, quem não é líder. Se pensa muito nessa questão de articulação de time, especialmente nessa situação. Então, ter a coragem de se mostrar vulnerável e ser transparente, né, com o que está acontecendo, eu diria que é algo que facilita para atravessar esse momento, né? Não resolve, mas antes todo mundo atravessar junto do que todo mundo ficar com raiva de todo mundo, né? Isso faz a situação ficar ainda pior, né? Ninguém gosta de luto, né? Luto está relacionado a gente perder alguma coisa. Nesse caso, a gente está falando de perder um colega e tal, por razões injustas, né? Eventualmente. Porque o layoff geralmente tem essa questão de a gente estar massificando, né, algum tipo de efeito de decisão da empresa. Corte de custos, lucro, entre outras coisas. Mas essa coragem de falar a verdade e estar junto com o time para tomar as decisões, acho que seria um passo muito importante de quem é líder, né? Coragem de ser honesto sobre o que está acontecendo. Só para complementar, acho que é um papel do líder chegar para o RH e dizer o que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas na hora que elas saírem. Porque e aí depende muito da empresa e da maturidade, quanto ela tem de dinheiro, para poder ajudar essas pessoas a se recolocarem, ou pelo menos a terem um pacote justo, e não pura e simplesmente, como muita empresa fazia, e eu vivi isso, põe aí todas as suas coisas na caixinha e vai embora. E todo o seu e-mail vai ser desligado, já foi desligado, e todas as brutalidades possíveis. Eu acho que a gente tem que batalhar, como líder, bater o pé para pedir para uma demissão mais humanizada, que não é mandar balãozinho e bombonzinho, porque não é isso que vai resolver, né? Tem dó. Balões não resolve, não é mesmo? Bombom é gostoso, mas não resolve o problema. Resolve. Dinheiro resolve. Sempre. Ainda pegando esse gancho, e até do próprio tema do evento sobre ética na liderança, quando a gente passa por esse processo de tomada de decisão, como vocês dois trouxeram, como que é essa análise ética, como é essa tomada de decisão, e principalmente quando a gente tem na mesa escolhas que podem agravar processo de exclusão.
Haja vista que, dentro do percentual de pessoas que foram demitidas, a maioria eram mulheres ou de grupos minorizados. Então, sabendo que essas equipes terão que ser reduzidas, que escolhas a gente pode fazer para não agravar processos de exclusão? Pergunta fácil, né? Não, super, né? Receita de bolo aí. Delícia. Bom, nada é fácil, né? A gente estava vendo ali, conversando, né, a gente viu na palestra anterior alguns pontos, né, sobre decisões que as máquinas têm que tomar a partir de algum humano que programou elas, né? Aqui, então, quando a gente está num cenário assim, que a gente não tem nenhum recurso lógico, né? É uma situação que a gente tem que recorrer a algum tipo de critério para conseguir a executar isso. Porque a infelicidade que existe na liderança nessa situação é de que ele vai precisar fazer isso, né? A empresa vai demandar isso, ele vai precisar executar isso, se ele tiver a chance de fazer isso, né? Existem empresas que só anunciam, ó, esses são os nomes que estão sendo cortados. Nesse sentido, longe de ser uma receita, mas mais como uma provocação, assim, a gente tem falado muito de diversidade, e essa é uma janela em que o líder consegue demonstrar que ele aprendeu alguma coisa sobre isso, né? De olhar de uma maneira plural para as pessoas que trabalham com ele, e de entender essa relação de privilégio do ponto de vista de recolocação. Dando um exemplo para vocês, se a gente tem, sei lá, uma galera que está trabalhando em São Paulo e uma galera que está alocada, não sei, em Manaus, no Amazonas. Tecnicamente falando, a gente tem uma população de oportunidades muito maior em São Paulo do que lá em Manaus, né? Entre outros tipos de recortes e comparações que a gente pode fazer, como o geográfico, né? Então, tem a questão de ter filhos, tem a questão de estar com algum problema de saúde, fazendo algum tratamento. São coisas delicadas, mas que ajudam a suavizar um pouco o entendimento de como a gente pode mapear o time de uma determinada forma a partir das necessidades reais que as pessoas têm. Porque não é verdade aquela coisa que todo mundo fala, ai, está todo mundo sofrendo. Caramba, gente, tem sofrimentos e sofrimentos. Tem gente que está passando fome, tem gente que está num evento aqui, né? Tem gente que está assistindo online porque queria estar presencial, mas não consegue. Tem gente que não conseguiu nem isso, né? Então, a gente conseguir fazer esse mapeamento, conseguir fazer essa ponte, é uma forma que a gente tem de tentar mitigar algo que já é um problema, né? Mas entendendo que o problema não foi gerado por nós, é uma questão de uma decisão da empresa e uma consequência maior do que uma empresa sozinha, né? E o nosso papel é não fugir da responsabilidade de fazer o que está ao nosso alcance para tentar reduzir os impactos. Bom, eu sou uma pessoa super pragmática com relação a gerenciar pessoas. Eu dou os critérios muito claros no começo, quando a pessoa chega, para ela saber como ela vai ser avaliada. E peço total... Tem muito de volta assim, para entender o que a pessoa entendeu do que eu falei, do que é qualidade, do que está correto na entrega. Então, na hora de uma demissão, também esses critérios têm que estar claros. A pessoa teve um bom desempenho, ela vem sendo avaliada constantemente, então ela sabe que está indo bem e está indo mal. Mas eu diria uma coisa, mais mulheres são demitidas porque existe a questão de mulher tem que cuidar de criança, ou ela vai ser atrapalhada pela criança, ou sei lá eu o que for. E a verdade é que mulheres com crianças são leoas. Se elas tiverem que trabalhar mais, elas vão fazer isso com os dentes à mostra. Então, quando esse argumento existe, esse argumento é mentiroso. E se eu tiver que escolher entre uma mulher com filho e uma mulher sem filho, eu fico com a mulher com filho, porque eu sei que ela vai trabalhar com toda a garra. Esse é um critério para mim, tá? Já fui mãe solo, eu sei do que eu estou falando. E eu vou usar o critério, obviamente, da qualidade da entrega. Acho que a gente precisa ser muito claro o tempo todo. E principalmente, não é punir porque a pessoa não está fazendo um bom trabalho. É dizer, você tem que melhorar isso. Está aqui o livro, está aqui a coisa que vai te fazer crescer e ajudar essa pessoa a crescer. Tem gente que não quer. Às vezes acontece. Acho importante de retomar só um ponto, que esses exemplos que foram trazidos são apenas alguns dos caminhos. Aí fala, então eu tenho que ser punida porque eu sou sudestina? A questão não é uma decisão simples, não, ela é multifatorial e é um problema complexo
que é administrado por pessoas que não necessariamente foram elas que geraram o problema. Então, tem um conjunto de fatores e muitos caminhos que podem ser feitos. E, a partir disso, e não só do processo de demissão, que eu queria ouvir vocês sobre aprendizado organizacional. A gente veio de um período bastante romântico de UX, em que esperava-se perfis muito criativos que trouxessem soluções mágicas para os problemas que a gente vivia. Com a mudança do mercado, a questão de negócios e resultados começaram a ser cobrados o tempo inteiro. Então, toda aquela visão romântica de que vocês, com o UX, vão salvar o mundo, acabou, todo mundo acordou para um pesadelo horroroso. E aí, como que a gente lida com isso? Que mudanças, que coisas que a gente pode fazer? E aí, eu gostaria de dividir com vocês e já abrir o palco para vocês participarem aqui com a gente. Quais seriam essas propostas para a gente melhorar processos, culturas, tomadas de decisão, para que a gente consiga tomar decisões melhores, adotar caminhos melhores, sabendo que a realidade é essa? Quem me conhece sabe que eu falo desde sempre sobre esse assunto, né? Sempre. Não é novo nem nada. E que eu sempre falei, quem ouviu podcasts de 5 anos atrás e agora, você vai ouvir a mesma coisa. Eu sou repetitiva, a minha filha, inclusive, reclama disso. Mas é o Alzheimer, né? Fazer o quê? A história é que a maneira como os designers são educados é para que eles sejam pessoas que executam, não para pessoas que tomam decisões. Então, as decisões são decisões criativas, mas não são decisões de negócios, é onde eu quero chegar, para que todos entendam bem. Não é que não toma decisão nunca, mas no trabalho é muito de execução. E pode ser criativo, e essas são as decisões que ele pode tomar. A verdade é que, se a gente quer crescer profissionalmente, necessariamente vai ter que tomar decisões relacionadas a pessoas, processos e dinheiros. E a gente não encontra um lugar na mesa de negociação, vamos dizer assim, porque a gente fica falando no usuário, e o cara está ouvindo Sravel, Whiskas Sachê. Então, não adianta, a língua dele é dinheiro. Você tem que dizer, se você não fizer o que eu estou te falando, você vai perder não sei quantos milhões, ou você vai ganhar tantos milhões. Essa é a língua dele. Em Roma, como os romanos. Vocês querem no lugar de decisão? Vai ter que pensar em termos de planilha, dinheiro, fazer conta. É isso. Acabou. Ah, mas eu não gosto, eu fiz o design para fugir disso. I'm so fucking sorry. E você, Caio, que propostas de aprendizado você traria para a gente melhorar processos, culturas e tomada de decisão? Puxa, é complexo, né? Tudo é contextual também, né? Acho que um ponto que é importante falar, assim, além da franqueza da gente receber um feedback, é importante a gente lembrar também que a gente não recebe nenhum atestado de competência como a demissão. Tá? A demissão não é um atestado de nada sobre você, é uma dispensa que aconteceu, seja forçada, seja não. Né? Então, ela não diz respeito necessariamente à sua competência. Mas se isso aconteceu, sei lá, mais de 5, 10 vezes com você, é bom você olhar porque alguma coisa está errada. Né? Às vezes é culpa da empresa, às vezes a gente tem que olhar para a gente também. Né? Às vezes a gente erra porque a gente é que nem eu, bocuda, né? Responde. Boa. Não, mas assim, é importante a gente lembrar que sempre tem vários lados, né? E é isso que a Miris comentou sobre a questão da gente não olhar para negócio, né? Tem que pensar que é um relacionamento de várias partes e vários interesses de cada uma dessas partes, né? Então, de uma forma assim ampla, né? Longe de falar de um contexto específico, mas falando de negócios, assim, é importante a gente entender o que o outro está precisando ouvir, né? E um negócio, para poder contratar, ele precisa fazer dinheiro, né? Dentro do sistema que a maioria das empresas vive hoje, assim, é sobre isso. E queira a gente ouvir isso ou não, nem tudo é sobre o usuário, né? Então, essa questão da gente conseguir lidar com essa verdade inconveniente de que a gente está ali para
servir, prestar um serviço que vai ajudar uma empresa a ter mais dinheiro e, com sorte, atender também o usuário, é uma coisa que a gente precisa amadurecer, né? Experienciar e aprender. Então, tudo que for possível encontrar nesse sentido, né, para aumentar esse repertório, dá poder de negociação para a gente. Não é sobre deixar o usuário de lado, é sobre saber posicionar isso de uma maneira mais estratégica. E, para isso, você precisa entender das outras baldinhos, né? Se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginar qual é uma imagem de uma empresa. Eu não vou precisar ser nenhuma gênia vidente para saber que vocês vão pensar em alguma edificação, em algum prédio. Geralmente, a ideia que a gente tem de uma empresa é um lugar de concreto. Mas, na verdade, ela é formada de pessoas. A cultura é formada por pessoas. Processos é uma ordenação de atividades das pessoas. E a tomada de decisão, veja só, feita por pessoas. Então, quando a gente fala sobre esse desenvolvimento, sobre todas essas dificuldades, ou até o convite de desenvolvimento da gente que está aqui, a gente está falando de pessoas. E mesmo para falar esse negocieis, o idioma dos negócios, é para conectar com pessoas que têm uma realidade muito diferente da nossa. Eu não estou me colocando nesse lugar porque eu estou num lugar bem diferente deles. Então, eu adoraria se subisse aqui no palco, pode ser uma pessoa que hoje exerce uma posição de liderança ou não, mas eu adoraria ouvir sobre qual seria o seu convite de aprendizado ou de melhoria considerando esse cenário. O que você proporia como convite para uma liderança, caso você não exerça essa posição hoje, que convite você faria para essa pessoa refletir? A gente tem aqui o Caio e a Amires, que já exerceram essa posição há algum tempo, mas tem outras pessoas aqui com outras realidades e eu adoraria ouvi-las. Então, por favor, quero deixar o convite para aqui. O Tiago está ansioso, esperando por vocês, e eu também para ouvir o que vocês podem trazer para nós. Enquanto isso, queria ouvir de vocês quais são as habilidades que vocês sugeririam para pessoas que querem exercer esse papel de liderança, considerando esse cenário de crise, gestão de conflito, essas habilidades de negociação, enfim. O que você proporia? Por favor, sente-se. Bom, enquanto elas se cumprimentam ali, penso que passam várias coisas na cabeça, né? Mas pensando nesse cenário em específico, tem um tipo de coragem que ninguém fala que a gente precisa ter quando a gente vai se tornar líder, que é coragem de se olhar no espelho. A liderança é um processo de autoconhecimento terrível, porque o seu time vai ter as suas características boas e ruins. Então, diria assim que, se você não está preparado, não foi para terapia ou coisa assim, o seu time vai virar uma terapia dolorida. Então, eu diria isso, a coragem para enfrentar o seu autoconhecimento. Tá? E a dica é, faça terapia antes de virar líder. Ajuda, né? Ouvido? Anotado o recado? Diga, Meires. Liderança, a gente coloca na palavra liderança uma imensa categoria de lugares, né? Existe uma liderança que é gerencial, que é aquela que vai trabalhar processos, pessoas, o budget do ano, etc., e a qualidade das entregas. Essa daí é o dia a dia, é a operação. Mas existe uma liderança que é a liderança visionária, é a liderança que vai levar de um lugar para o outro, que é obrigatória para eu poder, inclusive, exercer esse lugar gerencial. Você precisa, sim, se conhecer muito bem, precisa conhecer muito bem o mercado onde você está trabalhando e entender o que essa empresa quer ser quando crescer, porque, se você não estiver alinhado com isso, não vai acontecer nada. E, a partir daí, né, se enfrentar, porque todos os dias as pessoas com as quais você está trabalhando estão com as suas agendas pessoais distintas, e tem gente engajada e tem gente que não está engajada, tem coisas acontecendo, e aí você vai ter que ser flexível.
Uma hora você vai ter que impor uma coisa, outra hora você vai ter que acolher, outra hora você vai ter que pedir para as pessoas decidirem em grupo. Se você não for flexível e quiser só um estilo de liderança, não rola. Diga. Obrigada por ter vindo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Manu e me segue nas redes sociais porque eu sou criadora de conteúdo e tenho um casamento para pagar, tá? Então, tô aí. Vai, Manu. O que você gostaria de contribuir nessa discussão? Eu acho que um ponto que é de extrema importância é que a gente está vivendo um momento onde a gente fala muito de representatividade. Então, eu quero mais mulheres pretas, eu quero jovens de periferia. E quando a gente olha para a demissão em massa, o que eu mais vejo na minha timeline do LinkedIn e Instagram são jovens de periferia, mulheres pretas que não têm o inglês fluente. E a desculpa que é utilizada é, entre você e uma outra pessoa, ela tem ali o inglês fluente, ela já viajou para fora, ela tem inúmeras experiências, estuda na PUC da vida. Então, acho que um ponto de extrema importância é, eu estou contratando diversidade, pessoas diversas e inclusivas para a minha empresa, e como é que eu estou preparando essas pessoas para o mercado? Porque não adianta nada a gente contratar e no momento de demissão em massa, porque esse é o nome que se dá de fato, eu estou demitindo essas pessoas. Então, também não dá para eu entregar um produto, um serviço verdadeiramente diverso e inclusivo se o meu time só tem pessoas brancas que estudaram em grandes universidades e tudo mais. Então, acho que esse ponto para a liderança é de extrema importância. Eu estou demitindo essas pessoas porque elas realmente não entregaram ou eu não capacitei um jovem de periferia que está, sei lá, pegando 1 hora para chegar na empresa e trabalhar. Então, acho que essa reflexão é de extrema importância, porque esse discursinho romântico, para mim, não funciona na prática. Todo mundo tem conta a pagar, sabe? Então, acho que isso é um ponto que, para mim, pega bastante. Eu acho que os líderes precisam pensar nisso, porque se você está na cadeira de liderança é porque você quis. Então, esteja preparado também para assumir esse papel de líder de fato. Acho que é isso que eu tenho para falar. Tem um ponto que eu acho importante disso que a Manu está trazendo, que essa tomada de decisão dessa liderança é reflexo dessa cultura. O líder também pode ser esse mártir que leva essa palavra da diversidade e inclusão. Mas se o negócio, se essa empresa não está genuinamente orientada para isso, provavelmente vai ser um discurso da boca para fora. Então, quando a gente fala sobre a tomada de decisão, que ela olha para o não agravamento da exclusão, ela tem a ver com isso, que é o que eles trouxeram. Então, sim, isso é uma questão urgente. A gente teve um momento grande e festejou-se muito a chegada de grupos bastante diversos, mas agora, né, quando a maré baixa, a gente vê quem está nu. Então, agora a maré baixou, a gente vê, opa, não era bem assim, não é, menina? Então, que bom que você trouxe a discussão. Obrigada, viu, Manu? É Manu UX. Qual que é, Manu? Desculpa, falei errado. Falou errado. Manu, faz seu Vou seguir merchan. outra Manuela lá, que nem está precisando casar. É Manuela Bernardino, tá, gente? Segue lá e me ajudem com as publis, tá? Estou necessitada aí de pagar a conta. Manu, compartilha no grupo do WhatsApp também. Eu vou compartilhar. Obrigada pela oportunidade, gente. Muito prazer, pessoal. Sou Jennifer. Obrigada por me receber aqui. Eu acho que, como líder, eu venho passado por uma ansiedade assim muito grande nesse período. E eu realmente passei por um processo de ter uma crise, um ataque de pânico durante o processo de estar trabalhando, por uma autocobrança. E eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso, sabe? Que a gente tem um limite. E o layoff ele fez a gente olhar como se a gente tivesse que dar conta de tudo, ser tipo várias pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que é isso. Eu queria saber até de vocês como que a gente não segue por esse caminho, né, de ficar olhando muito para o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entregar, e não se cobrar tanto. Quer falar, Caio Amires? Ele me passou a bola. Olha, isso vai acontecer, isso vai voltar a acontecer. E para cada degrau que você subir, a pressão vai ser maior. Eu estou aqui com o Caio, estou junto. Terapia
terapia, cachaça ajuda a beça e de vez e aprender quando é a hora de dizer não, porque muitas vezes a gente não diz, seja pela razão que for, e dizer, ou tem hora de dizer sim para si mesma. Mas os meus anos, que foram os anos duros de ter que fazer essas coisas, a gente não tinha opção. Então, hoje, vocês têm a opção de dizer não, tem outras coisas, e não precisam ficar com bolsinha embaixo do olho de tanto chorar, tá, amor? Eu também colocaria assim que essa cobrança acontece porque a gente se coloca no papel de ser responsável por coisas que a gente não necessariamente é responsável. Tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão no nosso controle. E a gente tem que aceitar isso. A gente queria ser o líder, né, que domina tudo, cuida de tudo, mas não. A gente gere um grupo de pessoas o melhor que a gente consegue, né? Então, você entender, partindo do ponto do autoconhecimento, quais são as suas limitações, você não tem por que abraçar aquilo que você não vai conseguir fazer, né? Seja por uma coisa sua ou porque dentro do contexto não tem como, né? Então, você saber mapear quais são essas limitações vai te dar poder para não se cobrar tanto. Porque também é uma coisa que dentro da vulnerabilidade que você conseguir abrir com o seu time, você vai falar, gente, eu não sei fazer isso, ou, putz, cheguei no meu limite, né? Você tem que se respeitar, porque líder também é gente. Não parece, né? Mas líder também sofre, né? Então, é isso. Liderança é solitária também, né? Super. Então, a história da terapia não é brincadeira, não. Precisa porque toda decisão que você tomar, você vai ser julgada. E nem todo julgamento vai ser doce e amável. Portanto, tem que saber quem é você e segurar a onda. Seja gentil com seus limites. Obrigada por ter vindo, viu? Próxima. Bom, eu sou a Marina, sou de São Paulo, né? E em cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive um papo com a Miris. E aí eu tive uma mentoria com ela e a conversa da Miris foi basicamente assim, né? Eu cheguei para ela e falei assim, Miris, eu quero ser líder. Estou entrando numa empresa, eu quero ser líder. E a resposta da Miris foi, por que você está pensando nisso nesse momento? Você está no começo da carreira. Então, a minha pergunta é muito na linha de que a gente viu, assim, na pandemia, um movimento de abertura de mercado, de muitos profissionais entrando, mas com essa movimentação de muitos profissionais entrando, também muitas pessoas escalando, sem talvez estarem prontas. Ela puxou o ar aqui. Vocês viram isso acontecer em algum lugar? O povo da espuma subindo. Não é o meu caso. Um beijo pro meu chefe, inclusive. Mas a minha pergunta é um pouco assim para os dois lados. Como não ser esse profissional que talvez se coloca numa posição que não está preparado? E a gente sabe que nem sempre você vai estar 100% preparado, né? E está tudo bem aprender, né? Aprender a caminhar, a andar andando. E também como lidar, enquanto não sendo liderança, com lideranças que não estão preparadas, que assumiram uma posição que não estão preparada para aquele momento e que às vezes acabam até impedindo ou dificultando a nossa evolução enquanto pessoas que estão abaixo dessa pessoa. Complexo, né? Complexo eu não sei, mas polêmico, minimamente, né? Porque, de novo, né, tem coisas que a gente controla, coisas que a gente não controla, né? E feliz ou infelizmente, assim, o mundo não é um lugar justo, né? E uma parte disso, assim, tem a ver com quanto uma pessoa que está numa posição de liderança quer mesmo fazer a diferença, né, de uma forma que faça sentido, né, do ponto de vista de conhecimento e tal, e o quanto ele não quer, né? Sejam por vieses, seja por qualquer outra coisa. A gente fala de vieses que é chique falar, né? Mas é preconceito, enfim, são outras coisas assim que impedem, né, de investir. Então, é polêmico, assim, né? É sensível, mas é mais no sentido, assim, a gente tentar encontrar lugares em que a gente possa se empoderar como comunidade. Não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, né? Mas é uma coisa que existe. Pode existir pouco, mas existe, né? Então, mostrar que a gente está ali por competência e colocar a nossa competência para os outros verem que nós somos competentes, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. Para que depois que passa 10, 15, 20 anos de carreira, a gente olha, nossa senhora, que vergonha daquilo que eu fiz. Mas ainda bem que eu fiz aquilo, senão não tinha chegado 20 anos depois em algum lugar, né? Quem cresce rápido demais ou antes do tempo não tem o privilégio de olhar o seu crescimento e admirar a sua própria evolução.
Esse é um privilégio que só quem galgou assim, um passo de maturidade por vez tem, né? Então, dói no começo, no curto prazo, né? Porque tem uma sensação de impotência muito grande. Mas no médio e longo prazo, quem vence a corrida não é quem corre mais rápido, mas é quem sabe para onde está correndo e como está correndo, sabe? Constância, né? É isso aí. Só complementando o que você está falando, o mau líder, ele vai acontecer, seja porque ele é um mau líder, seja porque você olha e vê características que você não gosta nele. Normalmente, as características que a gente não gosta em alguém são as características que a gente tem. Portanto, a gente precisa fazer uma reflexão muito grande sobre aquilo que está incomodando, descobrir como você faria diferente e trabalhar isso para se tornar a pessoa que você quer ser. Todo jovem tem pressa. Todo jovem tem pressa. Eu quero começar, amanhã ser líder, não sei o quê. Calma, calma. Porque, às vezes, a brincadeira de que quanto mais alto você está, mais dói o tombo, se você chegar nesse lugar sem ter a consistência necessária para estar nesse lugar, você pode tomar uma queda que pode ferir tão grandemente teu ego que você não vai se recuperar fácil. Então, é melhor dar um passo de cada vez e fazer essa caminhada de maneira mais sólida. Tá? Obrigada por ter vindo. Estamos chegando ao final do painel, hein? Agora a gente já está no meio, agora ou nunca. Antes de seguir, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu já fiz mentorias com várias mulheres, principalmente. E a pergunta que elas menos sabem responder é: no que você é muito boa? Ou, a segunda pergunta, o que você mais se orgulha de ter feito? Eu ouvi o comentário aqui e concordo. Antes da gente prosseguir, independentemente se você quer seguir como um caminho de especialista ou de liderança, se você quer ter uma relação mais saudável com o trabalho que você realiza, saiba o que você é boa para investir naquilo que você é boa. E para investir naquilo que você se orgulha de ter feito. Quando a gente não toma decisões sobre o nosso caminho, o caminho toma decisões para a gente. E a gente acaba se vendo em algumas situações que fala: o que eu estou fazendo aqui? Quem me botou aqui? Você. Toda vez que você se omite, o contexto escolhe por você. Então, principalmente pedir licença aqui aos homens presentes, mulheres, invistam em olhar para si, para saber aquilo que vocês são boas. Olhem para si e descubram o que vocês se orgulham de já ter feito. Se vocês não souberem disso para sentar numa mesa para negociar, qual é a chance? Entende? Já tem toda uma série de marcadores chegando antes de vocês. Sem isso, a conversa não tem como começar. O mesmo serve para vocês, homens. Como reconhecer o valor de uma pessoa que é muito diferente de você, a partir de critérios que não são exatamente os seus. Como fazer isso e fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas, não do campo romântico nem infantil. A gente não está para agradar o interesse de todo mundo, mas, considerando o que é importante para o outro, como valorizar isso? Posso dar uma estatística? Mulheres demoram cerca de 8 segundos a mais para dar uma resposta durante uma entrevista com o RH ou com o entrevistador lá que está fazendo. E, normalmente, ao responder, enrolam, falam em emrolation. Então, ficam dando volta e não dizem de cara: eu fiz isso, eu aumentei em tantos por cento o lucro da empresa, eu aumentei as vendas em X%. E todo homem fala mais rápido e fala de número. Então, se vocês, obviamente, ao falar, podem escolher o método Amyris, que normalmente é avaliado como arrogante, não sei o quê, ou vocês podem fazer do jeito bonzinho, fofinho, não sei o quê. Mas o que eu posso garantir para vocês é que, independente de vocês escolherem por um ou outro, quando vocês forem afirmativas com vocês serão julgadas. Ora, as meninas estão ansiosas para contribuir com essa discussão. Mulher! Eu estou segurando esse microfone como se fosse explodir a qualquer momento. Eu tô assim. Mas, amiga, tem que ser perto. Então,
meu nome é Gabriela, eu vim aqui trazer um pouco a visão do líder, assim. Eu fui aluna da Miris ano passado também, nem sei se ela lembra, mas aprendi bastante. Eu vim trazer a visão do líder, que é justamente a vulnerabilidade, que a minha colega acabou de sair falando também de crise de ansiedade, de pânico, e ninguém avisou que ser líder eu ia ter que comprar 5 remédios a mais, que todo salário vai para a farmácia, ninguém falou isso. Mas, sim, foi por uma escolha minha e, ao mesmo tempo, no meu caso, foi para ser guiada para isso, conforme as pessoas iam saindo da empresa. E é muito aquele papo de você é a única que pode ter essa responsabilidade, eu quero você nisso. Eu ficava, tá, eu consigo, vamos lá. E aí eu fui subindo até me tornar líder, mas eu fui subindo de um jeito que eu não tive tanto tempo para me preparar. E eu tive a autoconsciência de falar, eu não sei a resposta de tudo, eu não tenho a resposta do que eu posso fazer para evitar o layoff do meu time, por exemplo. Então, não é nenhuma pergunta, a pergunta seria se o que eu estou falando está certo, mas o que eu fiz muito e o que eu tento fazer e trazer essa visão é, eu sou líder de um time, então o meu time também tem o conhecimento de me ajudar na liderança. Eu não tenho que tomar todas as decisões sozinhas. Eu, obviamente, que escolher quem vai sair, eu não posso perguntar, e aí, você é o seu colega? Mas, antes de chegar nesse nível, eu pergunto muito o que a gente pode fazer para trazer a visibilidade para o nosso time. O que a gente pode fazer para trazer mais vendas? O que vocês acham que eu estou falhando? Pergunto muito isso com medo da resposta, às vezes, mas eu falo, vamos lá, vamos conversar e manter o canal aberto. Então, eu acho que na visão de líder é isso. A gente também está aqui como um ser humano vulnerável, mas a gente ter essa consciência de que a gente está vulnerável e falar, time, vamos trabalhar junto. Porque não é um time só para publicidade, para LinkedIn. O time é um time que trabalha junto. Então, essa visão que eu vim trazer. Gabriela, a sua frase já resumiu a sua resposta, que você queria saber se está certa. Diga, Caio, Amires. Não explodiu. Não, meninas, está inteira, está viva, olha que coisa boa. Como que vocês contribuiriam com ela sobre esse papel de liderança? Olha, o seu subir foi sólido, né? E, obviamente, escolher as coisas e ser flexível é fundamental. Acho que, na brincadeira que eu falei, não existe um único estilo de liderança, não existe. A gente tem que flexibilizar entre todos, porque cada situação exige da gente uma coisa. Às vezes, tenho que dizer quem vai embora, mas eu não posso pedir que essa decisão seja coletiva, e existem lugares onde ela tem que ser coletiva pela própria natureza do trabalho. Eu acho que isso é importante deixar claro, porque sempre vem gente dizendo, escolha entre os estilos. Cara, não, né? Seja você mesmo, né? Uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, para compartilhar assim como um layout para uma determinada situação de projeto, cada designer vai resolver de uma maneira super diferente, né? E todos vão resolver o problema, a liderança pode ter isso também. Né? Não existe uma resposta certa sobre como agir. Existe muito do que é importante para você naquele momento. Né? E a gente compartilha ali atrás algumas coisas dos bastidores das nossas vidas ali, né? E chegou um ponto em que a gente entendeu que os nossos valores falavam mais alto do que precisava ser feito, que o que a gente precisava fazer já estava entregue. Então, era um ponto que a gente escolheu algo que não é tão popular entre líderes, que é você escolher você ser a pessoa que sai, ao invés de você escolher outra pessoa, né? E você, geralmente, a posição de liderança vale algumas cadeiras, né? Então, é de você tomar partido disso como um dos fatores de influência. E tanto ele quanto eu, em um momento, nós pedimos demissão em favor do grupo. Escolhas. Entende? Às vezes, a gente dá um passinho para o lado para o outro permanecer ou para o outro avançar. Agora, chegamos no limite. Do tempo limite, do limite. E aí eu vou deixar um convite para você que chegou, para deixar uma mensagem para essas pessoas que estão ansiosas para te ouvir. O que você diria para elas para que a gente construa uma liderança saudável a partir de segunda-feira? Gente, tem uma tela aqui com -8, literalmente não tem tempo. Meu nome é Bianca, sou head de design de produto na Lube Software, uma empresa daqui de São Paulo, e eu sou do Paraná.
tudo o que vocês falaram aqui faz total sentido, e eu acho que uma coisa que eu falaria é para a gente não esquecer de olhar para a nossa própria carreira. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive assim no meu decorrer como líder é que eu acabei cuidando muito da carreira de muitas pessoas e acabei esquecendo de olhar para mim. E a questão aqui, a gente está falando sobre desligamento e tudo mais, terapia. Gente, faz muito sentido. Eu lembro do meu primeiro desligamento que eu tive que fazer na empresa. Eu fiquei umas 3 semanas levando para terapia, porque eu fiquei muito nervosa, porque a pessoa que eu ia demitir entrou na empresa antes de mim, estava na empresa desde que a empresa surgiu. Ele era mais sênior, ele era mais velho que eu, ele era homem, e eu sempre dava feedback de pontos de atenção, ele não me ouvia, por ser mais nova, ser mulher, enfim. E eu fui tratando isso na terapia. O dia que eu fui desligar ele, minha voz tremia, eu estava mais nervosa do que eu estou aqui agora, mas eu fiz. E, comparando com o meu último desligamento, até, desculpa para os homens também, eu consegui criar uma persona de contratações erradas que eu fiz. Geralmente são homens mais velhos e que acabam não performando e não conseguem evoluir na empresa. Então, o último desligamento que eu tive que fazer também, a pessoa não estava sendo comprometida. E um dia ele me ligou bravo, fazia um mês, quer dizer, que ele estava na empresa e bravo comigo, faltando com respeito. E trabalhando minha inteligência emocional nesse tempo, eu falei, não vou te dar uma segunda chance, não posso fazer isso. E quando eu desliguei a chamada, eu falei, caraca, eu estou usando o método Amyris. Então, eu acho que uma coisa que eu falaria é não esquecer de olhar para você mesmo, para sua carreira, para as coisas que você tem que dar atenção, né? Porque é igual todo mundo está falando aqui, liderança não é fácil, e liderança feminina também não é fácil, né? E acho que é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada por ter feito esse convite maravilhoso para esta plateia, que estava ansiosa para te ouvir. Obrigada. Caio, Amyris, tem alguma última frase para a gente encerrar com chave de ouro esse painel e ir para o intervalo? Porque eles querem se conectar, querem tomar um cafezinho, não é mesmo? Só colocar que política faz parte do cuidar da carreira. Quando um designer diz para si mesmo, eu sou designer, eu não faço política, esquece a natureza humana. É preciso ser político e é preciso cuidar de si mesmo e da sua carreira. Caio? Eu tinha que ter falado antes, né? Podia ficar mais fácil. Bom, o que me ocorre aqui, líderes respeitem os seus limites. Ninguém é super-humano, líderes em especial também não são. É importante a gente saber o que a gente sabe resolver bem e o que a gente não sabe, e está tudo bem, sabe? A gente tem que lidar bem com o que a gente não sabe fazer direito e pensar que isso é uma limitação que a gente pode ou não superar, né? A gente é humano também, a gente merece respeito, mas a gente precisa se respeitar antes de pedir respeito para os outros também. Senhoras e senhores, palmas para Amyris e para Caio.